Olá pessoal, hoje nós vamos falar de noções de sintagma. É um assunto bem pertinente para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Então, nós vamos ter a noção, né, do que é sintagma, quais são os tipos de sintagma. Então, eu vou dar o destaque daquilo que a gente precisa saber para dar prosseguimento aos nossos estudos. Antes de mais nada, é importante que a gente saiba que sintagma é uma construção que se faz, né, no plano das estruturações sintáticas, tendo lexias como constituintes. O elemento necessário, pressuposto, para que ele se configure é um substantivo ou um verbo. Um e outro podem articular-se ou não com elementos marginais, inclusive outros sintagmas de valor adjetival ou adverbial, tá? Então, o que a gente pode entender isso de forma assim, falando em outras palavras, que o sintagma é um conjunto de palavras organizadas e articuladas a partir de um núcleo. Este núcleo possui uma certa função, que essa função é a sintática, dentro de uma oração. Então, para ter um sintagma, a gente precisa ter uma oração. Deve-se destacar em todas as orações, as palavras têm essa função específica e aquelas que desempenham a mesma tarefa se tornam sintagmas, tá? Um outro detalhe é que os sintagmas, eles apresentam dois procedimentos. Então, ó, vamos destacar aqui que ele tem dois procedimentos. A possibilidade de substituição por um pronome, por exemplo, né? E a possibilidade de deslocamento num hiperbato, né? Lembrando que hiperbato é a transposição ou inversão da ordem natural das palavras numa oração, tá? E aí a gente tem aqui, ó. Lilica, sossega a porra da bunda. Situação, né? Substituição. Com muito esforço conseguimos ver o carro novo. Esforçadamente conseguimos vê-lo. Então aqui, ó, a substituição, né? Nesse caso aqui, como ali o exemplo citou, o lo, ele é uma substituição de um pronome. O que você conseguiu ver? Vê-lo. Esse vê-lo está fazendo relação ao carro novo. Muito esforço, foi substituído pelo termo esforçadamente. Então, a possibilidade de substituição por formas pronominais garantiu o reconhecimento dos dois sintagmas, adverbial e nominal, respectivamente, tá? E aí, para se comparar a seguinte frase, né? Nós temos aqui, nesse pedacinho aqui, com muito esforço, consideramos o carro novo. Esforçadamente, consideramos-lo novo. Aqui, ó, novamente, o termo carro sendo substituído pelo lo, tá? A forma pronominal. Agora, o carro é um sintagma. Pronto, ele está afirmando, é um sintagma, tá? E um novo é um outro sintagma também, porque não se consegue juntá-lo num só.
Então aqui nós temos 2 sintagmas, visto que o sentido agora é diferente. O carro foi considerado novo para nós. O carro não era, neste contexto, necessariamente novo, tá? E aí a gente tem a questão do deslocamento, né? O meu ponteiro do mouse se deslocou para algum lugar, agora eu já achei, né? O deslocamento, ele vai se dar no hiperbato, né? Ana morou numa casa nova em tão distante. Agora o seguinte, começando a classificação dos sintagmas, né? A gente tem o sintagma do tipo nominal. Para o gramático José Carlos de Azeredo, ele vai dizer que os sintagmas podem ser tanto construídos por um núcleo, né, um nome nuclear, né, por um único núcleo, que é considerado sintagma substantivo e adjetivo, como por sintagmas derivados por meio da transposição. Azevedo ainda conclui que a partir disso que o sintagma possui uma função comunicativa, que nesse caso é construir uma referência de forma específica ou genérica, como acontece quando se diz, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, comi peixe. E aí? Em que peixe? Constrói por si só um sintagma nominal. Então, ó, peixe, sintagma nominal. E aí o estudo, né, do sintagma, o estudo do sintagma nominal será de muita valia para o reconhecimento do pronome complemento, tá? Aí aqui a gente tem uma breve análise de uma professora chamada Miriam Mateus a respeito do assunto, que ela diz que a estrutura lexical do sintagma nominal consiste na parte da categoria em que se estabelece a relação de complementação, isto é, em que se realiza os nomes e seus complementos. Mas vamos com calma, tá? No entanto, aí, assim, antes de eu dar continuidade, é só para ressaltar, né, que sintagma nominal é uma, trocando em palavras, né, é uma unidade linguística que tem como núcleo a classe dos substantivos, tá bom? Então, tudo que tiver relação a substantivos, né, a classe dos nomes, é um sintagma nominal, tá? Por exemplo, João viajou nas férias. João e férias são os sintagmas nominais. Aí aqui, ó, a gente pode observar o seguinte: mesmo os nomes comuns não são predicados semânticos, podem vir acompanhados de construção, acompanhados de constituintes que não só ocupam posições de complemento, como têm em comum os argumentos nominais ou restringirem o conceito designado pelo nome, recebem a designação tradicional, né, de complementos determinativos, tá? E só para a gente também ressaltar, só para antes que vocês fiquem curiosos, SPS é SP, sintagma preposicionado, ou no caso, sintagmas preposicionados, tá? E aí ele diz aqui, ó, a consoante da natureza do léxico, semântica do predicado nominal, né? Os argumentos nominais projetam-se na estrutura semântica de forma diferente. A realização mais comum é sob a forma dos sintagmas pronominais, colocados à direita do núcleo lexical em posição
de complemento, mas pode também projetar-se sob a forma de determinantes possessivos de certos adjetivos em relação. Uma outra coisa bem interessante que vale a gente ressaltar é o seguinte: determinados substantivos, eles serão, né, e nesse caso aqui, ó, isso aqui é bem importante a gente assinalar, né, que determinados verbos vão dar origem a determinados substantivos. Por exemplo, ceder vai dar origem ao substantivo cedência. O substantivo ocorrência vem do verbo ocorrer, e assim vai, tá? Então, são vários verbos que vão dar origem a esses substantivos, tá? Em geral, o significado e o número dos complementos destes nomes decorrem da propriedade dos verbos correspondentes, né? Não estava marcando para vocês, né? Dos nomes correspondentes, decorrentes da propriedade dos verbos correspondentes. Por outro lado, muitos deles mantêm a leitura aceptual, correspondente à dos verbos. Corrida, quer dizer, atividade. E aí, aqui nós temos, né, um descritivo de como essas interpretações devem ser feitas, né? Os nomes mantêm a interpretação eventiva, né? Correspondem aos verbos, correspondente a dos verbos com os quais estão relacionados, sendo claramente itens lexicais com propriedades predicativas, isto é, tem argumentos a quem atribui papéis temáticos. Então, nós vamos ver aqui, não vou ficar lendo todos para não ficar um vídeo muito longo e nem cansativo, né? A gente tem assim: a construção do prédio pelo arquiteto. O arquiteto construiu o prédio. Então, a gente tem aí o tema construção e o agente, o arquiteto. Já depois da barra, a gente tem assim: o arquiteto construiu o prédio, o agente foi o arquiteto e o tema, o prédio, tá? Então, a gente consegue entender bem essa relação. E é bem interessante a gente ressaltar essa questão aqui, ó. Um nome lexicalmente relacionado com o verbo pode apresentar ambiguidade, ou seja, duplo sentido entre a interpretação do evento que o verbo em geral tem e o indivíduo ou a entidade resultante. Então, por exemplo, a encomenda pode ser, né, o evento de encomendar e o pacote que se envia a alguém. O exame pode ser o evento de examinar e o próprio objeto de realizado. Então, fiquem atentos a esse critério, né? Aí, quando a gente tem a palavra, por exemplo, aqui no primeiro caso, de encomenda, né? Ela tanto pode ser um evento encomendado, preparado, né, que não foi nada assim de última hora, ou a compra, né, que você solicitou a alguém ou a algum lugar. E esse é, por exemplo, a palavra exame, né, o evento de examinar, né, por exemplo, a avaliação do concurso público, né, que vocês querem fazer, é um evento de examinar, né, e o próprio objeto realizado, né? A medição do grau de conhecimento de vocês para poderem ingressar aonde desejam.
E aí a gente tem aqui também, dizendo que assim, ó, o sintagma nominal tem frases como as seguintes, com a seguinte propriedade de construir um argumento externo de um verbo, como deu-se, ocorreu, teve ligar e de ser localizado temporalmente. No caso, ano tal, no ano tal, né? Então, olha só, observem aqui a oração. A edificação, né? Aí, ó, deu-se no ano de 2016. A edificação de quê? Né? A edificação de quê? De uma ponte feita por quem? Pela empresa? Porque ela não vai, a ponte não vai ser edificada do nada, né? Ela se deu, ocorreu, teve no lugar X do ano de 2016? Essa que é a ideia. Então, aqui no o mesmo SN, quer dizer, sintagma nominal, pode experimentar a entidade resultante do evento, como na frase abaixo, por força das propriedades lexicais dos outros constituintes da frase. Então, ó, a gente tem aqui a palavra a frase. A edificação destoou na paisagem. Então, ó, quer dizer, quando a gente fala bom, aí nós vamos agora falar, né, do sintagma adjetivo, tá? Sintagma adjetivo. Bom, sintagma adjetivo, a gente já sabe que o sintagma ele vai ter um núcleo. Então, aqui nesse caso, o núcleo um adjetivo, certo? Tal sintagma pode-se ter em seu vamos marcar aqui, tal sintagma pode ter este seu núcleo expandido por outros elementos, né? Então, vamos por partes. Não é nenhum sofrimento, pessoal. Então, a gente tem aqui, estou muito alegre, né? Eu tenho um adjetivo, o alegre, mas eu estou em expansão por intensificação. A alegria era muita. A gente tem aqui, Ana era fiel ao esposo, né? Expansão por complementação. Eu podia dizer só assim, Ana é fiel. Ana era fiel. Mas eu disse a quem ela dava essa fidelidade. Carla era tão bonita quanto Paula. E aqui ele diz assim, a expansão por complementação a partir do uso do intensificador tão, né? Então, foi uma comparação, né, para dizer que essa complementação foi intensificada. Eu poderia dizer que Carla era bonita quanto, ou tal como, Paula. Mas eu botei o tão antes do adjetivo para dar uma intensificação maior. Certo? E aí ele vem assim, morfossintase. O adjetivo pode exercer a função de adjunto adnominal ou de predicativo, tá? E aí vale ressaltar o seguinte, adjunto adnominal, o que é? É aquilo que aquele que desempenhando tal função. Porra, Paulo, fecha a porta daí, né? Obrigada. O adjetivo acompanha diretamente o substantivo de uma forma direta, sem haver a interrupção, né, do verbo, certo? E aí é importante também lembrar que
Não vamos lembrar agora não. Vamos... Ah, tá. Isso. Eu tenho que falar isso mesmo. Agora eu tô bem organizado. Devemos lembrar o seguinte, que a gente não pode confundir predicativo com predicado, tá? Que o predicado é tudo o que se declara a respeito do sujeito, certo? E aí a gente pode também, continuando aqui, onde é que a gente está falando, né, da morfossintase, que quando o adjunto vem representado por artigo, pronome adjetivo, numeral, numeral adjetivo, adjetivo, locução adjetiva ou por uma oração adjetiva. Quando o predicativo, aí é que ele fala, né? Quando o predicativo pode ser apresentado por um adjetivo, né? O predicativo ele vai apresentar um adjetivo, um substantivo, um numeral, um pronome ou uma palavra substantiva. E ainda, para alguns, né, como Ivanildo Bechara, por um advérbio, tá? Ou uma oração semanticamente se distingue por ser um adjunto, uma característica integrante ao ser, né? Quem é esse ser, sintaticamente, permanece dentro do sintagma nominal. E o predicativo, uma característica que se impõe ao ser. Sintaticamente, não pertence ao mesmo sintagma nominal do que se refere. E aí a gente tem aqui mostrando, né, a diferença de um e de outro. A bela Ana chegou à minha humilde residência. Ela vai ser, né, do tipo adjunto, tá? E a Ana chegou bela à minha residência. Esse aqui vai ser um predicativo, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Espero que sim. Qualquer dúvida, a gente tira depois, tá? É só escrever. Então, lembrando, adjunto adnominal, ele desempenha a função e o adjetivo acompanha diretamente o substantivo, tá? Já o predicativo, então, predicativo é o termo da oração que indica uma característica, né? Quando eu digo que é o predicativo, Ana chegou bela, ela estava belíssima, bem vestida, bem penteada, bem arrumada. E aí aqui nós temos o seguinte, né, pra gente fechar essa parte aqui de morfossintase, nós temos, dentro do contexto, as chamadas orações adjetivas, né, que porque desempenham essa função de oração principal, a função de um adjetivo, que ela pode ser tanto do tipo explicativa ou restritiva. E aí tem um detalhe, os cachorros estão latindo. A explicativa, a diferença está aqui, ó, na vírgula. Os alunos, vírgula, que gritavam na sala, vírgula, pareciam loucos. Eu podia dizer que os alunos gritavam na sala. Eu podia dizer que os alunos pareciam loucos, mas a restritiva ela já é diferente. Os alunos que gritavam em sala pareciam loucos. Eu estou dizendo que só quem gritava que pareciam loucos eram aqueles alunos daquela sala. Bom, agora nós vamos falar do sintagma adverbial, que possui um advérbio como núcleo. Nossa! Então, tal sintagma, ele possa ser confundido como sintagma adjetivo. Por excelência, ele precisa se referir ou a um adjetivo ou a um advérbio
ou também a um verbo ou mesmo a uma oração. Resumindo, indica uma circunstância, né? Por ele ser advérbio, e ele tem como núcleo um advérbio, tá? E ele pode estar fazendo referência a um adjetivo, a um advérbio ou um verbo, tá? Então, cuidado para não confundir. O núcleo do sintagma adverbial é o advérbio. Então, ó, não posso esquecer que o núcleo dele vai ser um advérbio. E aí a gente tem as seguintes ideias, né? Como exemplo, ele faz quando ele fizer uma referência a um adjetivo, ela era fiel de verdade. Quando ele fizer referência a um advérbio, ele acordou bem cedo. A referência de um verbo, ela acordou bem. E referência a uma oração, infelizmente não poderei te levar ao show do Morrissey em novembro, tá? Então, referente a uma oração, a referência a um verbo, né? Então, aqui, ó, ele está concordando com acordou, o advérbio, o bem está concordando com cedo, e um adjetivo, né? A fidelidade, né? Atenção aqui, observação, né? A locução adverbial e a locução adjetiva. Quando ela é adjetiva, ela vai indicar um estado, e quando ela for uma locução adverbial, ela vai indicar um modo, tá? Então, Ana estava sem jeito de falar com os pacientes. Sintagma verbal. Esse aqui nossa, se o sintagma nominal vem um nome, o sintagma verbal, ele é formado por quem? Pelo verbo, que vai ser o núcleo desse sintagma. É importante lembrar que sem este sintagma não há oração. Opa, isso quer dizer que, sim, toda oração ela vai ter o seu sintagma nominal e o seu sintagma verbal. Porque para a gente ter uma oração, a gente precisa ter o verbo, certo? Não existe oração sem verbo. E aí, ó, a gente já chega aqui nesse ponto, ó. Em outras palavras, é no nível do sintagma verbal que se compreende que o nome é determinante do verbo a que se associa, né, como complemento ou adjunto, como ensina o professor José Lemos Monteiro, tá? E aí, o que o Lemos Monteiro fala? Aqui, ó, eu escrevo uma carta. Eu escrevo uma carta para Ana. Então, aqui, ó, qual é o sintagma? Eu escrevo. Então, ó, deu para entender? Então, escrevo é o meu sintagma. É o meu sintagma verbal, ó. Eu escrevo uma carta, eu escrevo uma carta a Ana. Olha aqui, é importante perceber que o sintagma verbal pode se comportar também como um advérbio oracional, tá? E aí nós temos o exemplo em relação a essa observação, né? Então, a gente está aqui. Nós não pagamos a conta porque não tinham depositado o salário.
A oração destacada funciona como um determinante de quem? Do verbo pagar, agindo, portanto, como uma oração adverbial. Ou seja, a oração adverbial, né, é em relação ao determinante, que é o verbo pagar. Já aqui, ele diz o seguinte, nessa segunda observação: da articulação de um sintagma nominal com um sintagma verbal resulta a oração. Aquilo que eu falei lá no início, em relação, quando a gente concluiu que é obrigatório a presença dos dois sintagmas. Ai, graças a Deus, já tô acabando. Então, é necessário que a gente tenha os dois sintagmas juntos. Aqui, ó. Pássaros voam. Pássaros, sintagma nominal, e voam, sintagma verbal. Belos pássaros de plumagem colorida voam sobre no caso, sobre os lagos do Pantanal, né? São basicamente a mesma oração, tá? Então, dentro de uma oração, eu tenho que ter necessariamente os dois sintagmas. E para finalizar o nosso tema de hoje, o que é o sintagma preposicional? Para Azeredo, né? Ele diz que o sintagma preposicional é desprovido de um núcleo. Opa, ué! Olha só, calma. Já que a unidade que o caracteriza, a preposição, jamais ocorre isolada. Aí eu concluo essa frase dele assim, ó. Diante disso, deduz-se que o sintagma preposicional poderá ocupar várias funções do ponto de vista semântico. Então, a porta de ferro era muito pesada. Então, nesse caso aqui, ele vai ser um sintagma adjetivo, porque a porta, ela só era pesada pelo fato dela ser de ferro. Vim de Madureira. Ele vai ser um sintagma adverbial.